Ok, gente. Por isso que é bom ser professora, que a gente só tem elogios, né? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Vamos falar agora sobre a medida socioeducativa. Vamos falar um pouquinho sobre medida socioeducativa. Já falamos que medida socioeducativa é inerente aos adolescentes. Criança não sofre medida socioeducativa, só medida protetiva, ok? O adolescente sofre tanto medida protetiva quanto medida socioeducativa. As medidas socioeducativas, elas são aquelas que o adolescente pode vir a sofrer quando pratica um ato infracional. Nós já vimos que criança é de 0 até 12 anos incompletos, porque na hora que ele completa o primeiro segundo do dia do aniversário dele, de 12 anos, ele passa a ser adolescente até 18 anos incompletos. Porque o primeiro segundo do dia do aniversário dele, que ele completa 18 anos, ele passa a ser adulto. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar sobre ele vai incorrer o Código Penal, tudo que ele fizer a partir dos 18 anos, ok? Ok. Então, tudo aquilo que ele praticar, que se ele fosse adulto, seria imputado a ele como crime ou contravenção, mas ele é um adolescente, uma criança, é um ato infracional, ok? Agora, se ele é um adolescente e pratica um ato infracional, vai incorrer uma medida socioeducativa, sempre visando, gente, para que ele se ressocialize ou até se socialize para quem nunca foi socializado e trabalhe a questão da educação, ok? Então vamos lá? Os atos infracionais, nós encontramos as medidas socioeducativas no artigo 112. Então vamos lá. Nós temos 1. A advertência. 2. A obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviço à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. A inserção em regime de semiliberdade. 6. A internação em estabelecimento educacional. 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 6º, que nós já trabalhamos anteriormente, que são as medidas protetivas. Então, quando o adolescente pratica um ato infracional, ele pode receber essa medida socioeducativa cumulada com qualquer medida protetiva, ok? Então, vamos lá. O que o juiz vai levar em conta quando ele estiver durante a sentença visualizando? Ele vai levar em conta a capacidade desse adolescente em cumprir essa medida socioeducativa, as circunstâncias do fato, a gravidade dessa infração. A prestação de trabalho forçado, ela é proibida, que eu quero que vocês lembrem. Se ele for portador de doença ou deficiência mental, ele precisa de um tratamento individual e especializado e em local adequado, ok? O que é necessário? Prova suficiente da autoria e da materialidade dessa infração para ser imputado a ele os atos infracionais, que praticou ato infracional, as medidas socioeducativas do inciso 1 até o inciso 6, ok? Vamos lá? O inciso 1, advertência. Quando é que o juiz vai aplicar a advertência? Para o juiz aplicar a advertência, tem que haver prova da materialidade e indício, pelo menos, que foi ele o autor, ok? O que é uma advertência, gente? É aquela bronca, né? É a chamada admoestação verbal, aquela bronca verbal reduzida a termo e assinada, trazendo para ele a obrigação de reparar esse dano. O ato infracional, para aquele ato infracional que tem um reflexo patrimonial. Ele restitui a coisa, claro, se ele puder restituir a coisa. Promover esse ressarcimento do dano ou que qualquer por outra forma, né, venha a recompor o prejuízo dado à vítima. Se houver essa impossibilidade de recompor o prejuízo da vítima, a medida pode ser substituída por uma prestação de serviço à comunidade.
com tarefas gratuitas de interesse geral por um período que não excede a 6 meses. Gente, essa prestação de serviço à comunidade para o adolescente, ele não pode ser superior a 6 meses. E para o adulto, quando a gente vê a prestação de serviço à comunidade, não pode ser inferior a 6 meses. Esses 6 meses, que não pode ser superior para o adolescente, esse jogo de 6 meses, ele é muito trabalhado nas provas, ok? Então, preste bem atenção, que para o adolescente não pode ser superior a 6 meses. Onde é que o adolescente vai prestar esse serviço à comunidade? Em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros afins, não é? As tarefas que o adolescente vai prestar tem que coadunar com as suas aptidões, com as coisas que ele sabe fazer. O tempo, 8 horas semanais, pode ser sábado, domingo, feriados, o que não pode prejudicar o período de trabalho ou de estudo desse adolescente. Outro que eu quero destacar para vocês aqui, a liberdade assistida, ok? Essa liberdade assistida, o juiz ele vai trabalhar com alguém que vai acompanhar esse adolescente, auxiliar, orientar. Muitas vezes o que a gente visualiza? Adolescentes abandonados, né? Aquela falta da família, aquela falta da assistência, falta de alguém mais próximo que tenha autoridade sobre esse adolescente para ajustá-lo, né? A adolescência é um momento bem complicado, bem difícil e o adolescente realmente precisa disso. Então, o juiz vai designar uma pessoa capacitada para acompanhar o caso. No mínimo 6 meses. Para você acompanhar um adolescente, não é do dia para a noite que você vai poder encaixá-lo na sociedade, encaixá-lo, visualizar onde está o problema, onde está o descompasso, ok? Então, no mínimo 6 meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída de acordo com esse diálogo entre o juiz e a pessoa que foi designada por ele. Vai ouvindo, né, esse orientador, ouvindo o Ministério Público, o defensor. Esse orientador, ele é designado para dar esse apoio, essa supervisão, esse encargo. O que o orientador vai fazer? Ele vai promover socialmente esse adolescente e a sua família. Lembra? Uma família desajustada dificilmente vai conseguir trazer esse adolescente para se ajustar, né? Esse orientador, ele vai supervisionar a frequência na escola. É muito importante essa frequência na escola. Ele vai estar visualizando, promovendo esse adolescente no meio escolar, vendo se ele está matriculado, se ele está frequentando, vendo se ele não está sofrendo bullying também no meio escolar. Diligenciar no sentido da profissionalização desse adolescente. Um adolescente que tem uma perspectiva de profissionalização, de ganhar o seu dinheiro. É um adolescente que tem menos risco de ser captado pelo crime, né? A inserção no mercado de trabalho, enfim, né? E fazer aquele relatório para o juiz do que está acontecendo com aquele adolescente. Regime de semiliberdade. A gente vai visualizar aonde, gente? Lá no artigo 120, o regime de semiliberdade. Essa semiliberdade, ele pode vir desde o início desde o início da medida socioeducativa que esse adolescente vai cumprir, né? Ou pode ser uma transição para o meio aberto, que o adolescente vai passar, né? Realização de atividades externas, independente da autorização judicial. O que é obrigatório na semiliberdade? É a escolarização e profissionalização desse adolescente. Não tem um prazo determinado para a semiliberdade. Tem que estar sendo acompanhado pelo juiz, ok? Internação desse adolescente, né, que é a mais grave de todas as medidas socioeducativas. Ela está no artigo 121. É a medida mais gravosa, onde se priva a liberdade do adolescente. Quais são os princípios que regem a internação desse adolescente? A brevidade, excepcionalidade e o respeito à condição peculiar desse adolescente como pessoa em desenvolvimento, como uma pessoa que precisa está em estado vulnerável. Gente,
Se para um adulto já é excepcional a questão da restrição da liberdade, que dirá para o adolescente, por toda essa peculiaridade da vulnerabilidade dele, né? Então, o que a gente visualiza isso? Mesmo ele estando internado, a regra é que seja permitida atividades externas desse adolescente, desde que supervisionado pela equipe técnica, salvo se vier expresso por decisão do juiz, vier expresso que não é permitido essas atividades externas. Essa internação, ela não vem com prazo determinado. A equipe tem que fazer essa verificação de tempos em tempos, tem que fazer uma verificação e o juiz tem que ficar analisando a necessidade ou não da permanência desse adolescente internado. A manutenção deve ser reavaliada no máximo a cada 6 meses, né? O período máximo de internação do adolescente é de 3 anos. Chegando no limite, esse adolescente tem que ser liberado para um regime de semi-liberdade e liberdade assistida. E quando é que chega a liberação compulsória? 21 anos de idade. Gente, com 21 anos de idade, o ECA perde a possibilidade de tocar nesse adulto. 21 anos de idade já é adulto. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é responsável por reger as ações, os atos infracionais praticados pelo adolescente, enquanto é adolescente, ou seja, antes dos 18 anos completo. Pode passar suas consequências dos 18 anos? Sim, ele praticou o ato antes dos 18 anos completo. A sua atividade antes dos 18 anos vai ter um reflexo mais dos 18 anos, tanto que atinge até os 21 anos. Mas depois dos 21 anos, ele tem que ser liberado compulsoriamente, salvo raras exceções. Quais as exceções? Quando ele permanece, às vezes ele tem um distúrbio mental e uma medida de segurança, alguma coisa nesse sentido. Mas a regra é que 21 anos ele tem uma liberação compulsória, ok? A internação só pode ser aplicada quando, gente? Nós temos os casos específicos e eu estou colocando aí para vocês. Quando pratica um ato infracional com ameaça, grave ameaça ou violência à pessoa. Segundo, reiterações de infrações graves. Infrações graves reiteradas. O juiz pode declinar por uma internação. E terceira, descumprimento reiterado e injustificado de medidas anteriores. Mas nesse caso é pelo prazo não superior a 3 meses. O juiz pode aplicar uma pena de internação não superior a 3 meses para dar aquele choque de realidade nele, né? Porque ele estava deixando de cumprir outros tipos de medida socioeducativa injustificadamente. Está cumprindo o devido processo legal? Sim, porque isso está especificado no ECA. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação se outra medida for mais adequada, porque a internação é exceção. A internação exclusivamente só pode ser feita em entidade para adolescente, ok? E deve haver essa separação por idade, compleição física, gravidade da infração. É obrigatório que nessa entidade haja atividades pedagógicas. O que nós temos lá no artigo 124? Os direitos daquele adolescente privado de liberdade. E não são diferentes dos adultos, gente. Vocês vão ver que, analisando no artigo 124, são os mesmos dos adultos. Olha, entrevistar-se pessoalmente com representante do Ministério Público, tem o direito de ser ouvido, né? Peticionar diretamente por qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, ser informado da situação processual, sempre que solicitar, ser tratado com respeito, dignidade, internado na mesma localidade, se houver possibilidade, ou mais próxima do domicílio da sua família, né? No caso dos pais ou responsáveis. Receber visitas semanalmente, se corresponder com os familiares e amigos. Lembre-se, gente, que a finalidade do estatuto é não perder o vínculo, né? Ter acesso aos objetos para higiene, asseio, habitar em alojamento, condições adequadas de higiene, de salubridade, isso é um direito da pessoa humana, né?
receber escolarização e profissionalização, lembra que é uma pessoa em estado de desenvolvimento, realizar atividades culturais, esportivas, de lazer, a gente precisa que saia de lá uma pessoa melhor, ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa, segundo a sua crença, desde que assim o deseje. Nós vivemos num país laico, né? Manter a posse dos seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-la, recebendo o comprovante daqueles que porventura for depositado em poder da entidade. Receber, quando da sua desinternação, os documentos indispensáveis à vida em sociedade. Isso é muito comum, né? Eles perdem os documentos, é muito importante que eles tenham acesso à documentação quando saem da entidade de internação. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. A incomunicabilidade é muito ruim, principalmente no Estado democrático de direito, não tem porquê, né? A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive dos pais ou responsáveis, se existir motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Às vezes o adolescente tem uma vulnerabilidade, muitas vezes no próprio lar, às vezes sofrem crimes dos próprios pais, né? Artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança, a proteção do próprio interno. Então, nada de grande diferença, né, gente? Aqui, respeitar o adolescente e o espírito da lei. Quanto mais jovem você puder garantir a dignidade, restaurar aquela vida, poder trazer de novo a ressocialização, muito melhor para a sociedade, para o próprio indivíduo, restaurar aquela família para que, quando ele volte, ele possa integrar de novo aquela família e aquela família estruturada possa reintegrar a sociedade, né? É o melhor para todos. Ninguém consegue colocar no prumo um carvalho de 400 anos, a gente sempre diz. É muito melhor pegar as plantinhas que estão começando, colocar aquele prumo para que ela volte ao seu caminho normal, né? Muito bem.